Achei tu. Na sorte. Vamos lá. Boa Ô, noite, Gessé. Paulo, doutor Paulo. Ah, doutor Gessé, né? Não, ainda não. Tô no Ah, mas mestrado ainda. falta quanto tempo? Esse ano que você Ah, defende mestrado? esse ano eu termino, se Deus quiser, 2 meses eu defendo. Deus Quem quer, sabe, Gessé, né? Deus quer. Conta pra galera, você tá mestrando em quê? Estou fazendo o mestrado na USP em Ciências da Atividade Física e eu pesquiso sobre metodologia de treinamento de força com restrição de fluxo de sangue com modelo prático que é com elástico, né? E tem muita coisa para fazer, para estudar, para pesquisar, muita coisa para ser vista ainda. Eu imagino. Hoje eu estava treinando com o Renato Cariani lá no CT da Max e a gente Uhum. terminou o treino fazendo um bíceps e tríceps com restrição de fluxo, para dar aquele pumpzinho maior na parte metabólica. Ah, muito bom, é. Para pump não tem coisa melhor, né? Cara, Assim, não tem, impressionante, né? impressionante, né? Com a restrição de fluxo. E é e a gente está vendo algumas coisas aí, né? Porque a gente acha que tem alguma coisa nesse pump, né? Nesse fluxo que volta, que é aumentado na musculatura. Não apenas a questão da vasodilatação, né? Mas o sangue que entra mesmo. Se tem alguma via não metabólica, mas celular que é ativada e que pode promover algum efeito a mais, né? Para quem já é treinado e para quem já está acostumado a fazer treino com carga alta. Da última vez que eu estudei esse tema com o Belmiro, que a gente via que tinha aumento de fator de crescimento, aumento de GH e aumento de fator de neovascularização, né? O que você conta para nós? Tem mais novidade aí, Jessé? Então, tem coisas do tipo, de via, sim, a gente não viu muita coisa a mais, né? Mas eu posso falar que, por exemplo, a gente está vendo agora que aumenta a força numa magnitude muito semelhante do treino com carga. A gente, Caramba. inclusive, foi um artigo que o nosso grupo debateu hoje, falando sobre. Foi uma meta-análise, inclusive, né? Eles compararam, fizeram um estudo bem robusto e parece que tem um efeito positivo. No esporte, parece que o pessoal está usando o método também para fazer PPA, que é a potencialização, né? E tem visto que para consegue aumentar saltabilidade, coisa de 4%, né? E tem o pré-condicionamento isquêmico também, que a gente está fazendo um trabalho junto com a Seleção Brasileira de Taekwondo, e estamos vendo algumas coisas aí que parece que ajuda na performance. O cara chuta mais rápido quando fica ocluído um tempinho antes, entendeu? Mas isso são todos dados ainda não divulgados, né? Então eu não posso falar isso assim, nossa, realmente acontece, né? Mas parece que tem muita coisa para a gente ver aí. E acredito que no bodybuilding, para o pessoal do fitness, como que isso poderia ajudar, né? Ajudar em períodos onde as pessoas estão com, comendo menos, menos capacidade de treino, que precisam realizar volumes de treinamento menor, né? Ou pessoas que têm alguma dificuldade mesmo e podem aumentar a frequência e querem aumentar a frequência de treino. Então, um treino extremamente rápido. Você pode fazer ou como pré-exaustão, ou no final da sessão de treinamento, ou em um dia onde você não iria treinar o músculo, você treina ele novamente, e aí dentro do processo da semana, você tem um aumento da solicitação muscular e um volume total de treino aumentado. Né? E parece que isso, algum, alguém na literatura está vendo que pode ser um caminho, pode ser algo diferente que pode fazer a diferença, né? Estou falando de Bom, tem hipertrofia agora. gente, tem gente que não olha, fala, eu não olho pessoa, eu olho o artigo. Eu olho muito a pessoa que escreve o artigo, sabe, Jessé? E eu olho muito a pessoa que fala sobre o artigo. Você é uma pessoa que, quando fala, me dá muita tranquilidade, muita segurança para aplicar aquilo. Agora, Ah, deixa eu te perguntar mais uma coisa em relação, antes da gente ir para o teu ritmo de treino, que também talvez seja um dado não divulgado, tá? Eu, eu noto que, às vezes, quando eu coloco no final o treino de oclusão, né, eu tenho uma recuperação um pouco mais rápida. Pode existir essa sensação? Ou essa sensação ela pode representar uma verdade? Ops, travou aí?
Bom, até onde isso é verdade, eu não sei, e não sei se foi por isso que esses caras foram pesquisar isso daí. Mas, enfim, eu propus começar a fazer a remada com o elástico, né? Inclusive, aquele elástico que eu usei, ele tem 38 quilos de tensão. Caramba. É bem legal. Ir até a fadiga e depois fazer um triset para os músculos peitorais, né? Então, faria ali o primeiro a remada, curvada com elástico, vai até a fadiga, parte para a flexão de braço, só que um detalhe da flexão de braço é o movimento com velocidade, para quem é mais treinado, justamente que é para aumentar a solicitação, aquela lei do tudo ou nada, ou seja, você vai aumentar a solicitação por causa da velocidade, porque os músculos, as fibras se contraem sempre na velocidade máxima, né? E aí o primeiro fator de sinalização do processo de hipertrofia aí, que está relacionado com mecanotransdução, né? Que é a solicitação aumentada. Indo com esse tipo de contração até a fadiga, fadigou, joguei ali, seria um drop set adaptado, porque colocando o joelho no chão, eu estou diminuindo a carga e continuo mantendo o trabalho mecânico, né? Aumentando o tempo de tensão. E aí, logo na sequência, coloquei um exercício de tríceps no banco, que era para continuar trabalhando os mesmos músculos que estão envolvidos nesse outro exercício da flexão de braço, só que com ângulos diferentes, né? Então, se você fizer a prática, você vai ver que tem um efeito bem legal, você tem uma sensação, uma percepção de esforço e um tempo sob tensão bem bacana aí para, no caso da musculatura do peitoral, deltoide e tríceps, né? José, queria que você comentasse um pouquinho do elástico, porque eu gostei bastante que você colocou, e assim, tem muita gente que não acha o elástico legal, que acha bobeira usar elástico, mas eu, por exemplo, eu gosto de elástico e foi uma das coisas que treinar usando elástico pro meu tríceps me ajudou a superar uma dor que eu sentia há muito tempo. E ela é uma dor meio intermitente, entendeu? Ela some porque é uma lesão que eu tenho, né? Então, às vezes a dor some e de repente ela reaparece. Geralmente vem com um movimento ruim que eu faço, que pega mal, aí ela começa insidiosa, atinge um pico, eu não consigo mais colocar força, ela fica um tempo mantendo a intensidade, depois ela cai. Desde que eu passei a utilizar elástico para fazer o meu aquecimento, essa dor ela melhorou muito e hoje eu posso te falar que eu consigo treinar até assintomático. Eu tenho a lesão, ela tá lá quietinha, ela não cicatriza porque, né, eu teria que parar de treinar 6, 8 meses para ela cicatrizar, né? E aí não dá, minha cabeça não aguenta, né? Mas ela tá lá quietinha, ela não aumenta. Então, se ela tá lá, a gente negocia, a gente conversa, é quase uma cônjuge praticamente, né? Me conta o que é a tua experiência com o elástico, o que você acha de ponto positivo, o que você acha de ponto negativo, por favor. Olha, eu uso bastante comigo, com os meus clientes, né? O que eu gosto do elástico em específico é porque geralmente ele oferece o torque de maior de força, onde você vai fazer mais força, justamente no meio da onde o sarcômero consegue produzir mais força, Uhum. que é na metade do movimento, né? Onde tem o sticking point ali, né? E você consegue fazer muita força no final dele, tá? E outra, quando você está trabalhando com muita carga e você está treinando sozinho, você tende a, no final do movimento, perder a inércia. Você joga o peso para cima. Com Sim, elástico, isso não acontece. Não tem, porque o elástico está te puxando para baixo. é verdade, você tem Ele está te razão. puxando para outra direção. É Cara, muito você tem eficiente. muita razão. Cara, e por que eu gostei? Porque eu vi alguns trabalhos com preparação física, os caras colocando elástico nas barras com peso para fazer treinamento de potência. Porra, Eu comecei a fazer na prática para ver o que acontecia, né? Assim, você consegue controlar muito melhor o movimento, somando o elástico ao peso que você estaria fazendo na barra de supino ou na elevação lateral. não E você, preciso diminuir a carga? então, diminuir se você quiser manter um range de repetições um pouquinho mais alto, né? Tá. Mas acredito que a gente ainda não viu isso para hipertrofia, assim, né? Para a parte morfológica da célula, mas eu sei que tem um pessoal usando para preparação física e para força e potência já é muito utilizado no esporte. Agora, para o fitness, para hipertrofia,
eu vejo sim aplicabilidade. Com certeza, principalmente quando você quer, em vez de migrar o peso, você acopla elástico no movimento. Que legal. É, porque você Tá? está dando força, você está colocando mais carga na hora que você está com mais força, Sim, né? e você tem Faz mais todo força. sentido. Então, quando você está lá começando a contração, o músculo está estirado, é uma situação. No meio do movimento, a carga não mudou. Ou seja, você está fazendo menos força. Exato. Né? Então, isso é a tecnologia que as máquinas têm, né? Que eles têm o processo lá de câmbio, lá que eu Uhum. tenho a mecânica do cabo, que faz justamente você gerar mais força no momento onde o sarcômero está na metade ali, né? E é o que o elástico São aquelas máquinas sensacionais da Tecnodin, né? Isso eu tem. dou a maior palmatória. Os camis da Tecnodin são bárbaros, meu. Puta, excelente. Exatamente. Eu já treinei em Rigeto, assim, já treinei em Cybex, assim. Eu acho muito legal essa tecnologia. E eu vejo o elástico entrando nesse aspecto, né? Somando nesse aspecto. E se for fazer um treino só com elástico, pô, extremamente válido. Puxa, mas aí a galera acaba pensando, mas vai oferecer sobrecarga? Faz um treino de rest É, pause com elástico, não é é? verdade. Faz uma combinação de bisete, por exemplo. Na Ou companhia, quando eu ia treinar e eu tinha que estava ocupado o pack deck, eu não conseguia fazer um flyer lá, eu prefiro fazer um flyer no pack deck. Eu sinto um pouco sim. melhor, assim. Aham. E eu precisava, eu trocava por um crucifixo com halter, né? Eu Hum, fazia o crucifixo com halter, eu não sentia justamente por causa disso, da modificação do vetor conforme eu é, fazia o movimento. Cara, o elástico ele corrigia isso com uma eficiência que para mim eu preferia fazer o halter com o elástico quando eu tinha tempo do que sim. fazer o pack deck que eu gostava mais, né? É, então são coisas que a gente só consegue ver na prática, né? Quando tá passando por esse tipo de problema, né? Agora me fala uma coisa, esse treino de tronco que você propôs, o pessoal às vezes tem um pouco mais de medo de uma mulher fazer, fala, mas eu fico muito grandalhona. E aí, o que é a tua opinião? Me dá Opinião sobre isso, essa metodologia para membros superiores, para para mulher. mulher. Você daria um treinamento desse para uma mulher assim com tranquilidade? Então, tem esse problema delas acharem que vão ficar gigantes, né? Só que, assim, parece que tem alguns trabalhos mostrando que a questão receptor é diferente, a mulher tem uma resposta um pouquinho melhor. Uhum. Só que isso melhorando, mesmo ela tendo essa resposta melhor, será que ela vai ficar monstra? Assim, vai ter um Exatamente. efeito, sabe? Eu gostei Mas muito da eu acho combinação que que na você realidade é fez, uma questão. porque, por exemplo, eu gostei muito dessa combinação que você fez, porque, por exemplo, é uma combinação que eu achei tão encaixadinha que acho que para mulher, falar, eu estou sentindo falta de treino superior, eu acho que seria sei lá, uma abordagem inicial boa, assim, e pelo, e pelo menos para manter um equilíbrio, para você ver um fortalecimento que ia ser legal, meu. Ah, com certeza. Eu também indicaria homens e mulheres. Mas assim, é o que eu falei. É um exercício que você precisa já ter um certo nível de condição física, Uhum. porque você sair de uma contração rápida e depois manter um tempo sob tensão com o joelho no chão e ainda continuar fazendo contração, é difícil, né? Então, se fosse numa progressão pedagógica, poderia encaixar essa metodologia, com certeza, só que dando uma adaptada com um volume um pouquinho menor. Ou um pouquinho mais de pausa saindo da flexão com o joelho no chão para o tríceps no banco, né? Mas tudo é questão de adaptação. Cara, eu Uma pessoa. adoro quando você fala progressão pedagógica. É uma coisa tão de professor, assim, dá uma sensação boa. Tipo, eu sei o que eu tô falando. Fica na É, sua e faz aí, caralho. que assim, a gente tem todo esse lado da aprendizagem, né? A gente pensa na questão da progressão e de conhecer a pessoa que está treinando, né? Quem é ela? Então, quando você está fazendo, por exemplo, um processo de anamnese, que você está conhecendo o indivíduo, e, por exemplo, se eu fosse treinar você, né?
bom, a sua imagem já me mostra muita coisa, tá? E aí eu vou para o seu passado, onde eu vi a questão esportiva e tudo, eu já posso dar alguns passos à frente, né? Agora, uma pessoa que já peguei pessoas que têm uma estrutura forte, assim, grande, e que não tinham desempenho. Acho que por falta de coordenação intra ou intermuscular, ou porque realmente empinava a pipa No ventilador. no ventilador mesmo, né? Não tem esse termo e tal, criado pela avó. E aí, poxa, é complicado. E aí, por isso que eu penso sempre na questão da progressão pedagógica, você errar para menos, né? Boa. É o que a gente fala de dar. A gente vai matar uma formiga, não precisa usar uma bazuca. Vai com o mínimo que é o tipo de estímulo que o indivíduo precisa, e aí ele vai dando os feedbacks para as próximas sessões de treino. E é esse tipo de controle que os personal trainers, os treinadores têm que ter, né, para oferecer para lá 4, 8 semanas depois, para ver como é que o indivíduo vai estar, e vai estar com certeza muito melhor, né? Ah, não tenho dúvida. Poxa, José, foi muito bom falar com você, cara. Eu acho que eu quero esticar esse... Aliás, o pessoal acho que vai querer esticar esse assunto para a gente falar principalmente dessa questão, né? Não vamos matar uma formiga com tiro de canhão. Porque quando você treina demais um indivíduo, não existe destreinar de uma forma tão programada assim, né? Tudo que você cria um ajuste, né? A gente chama de adaptação, né? Mas tudo que você cria um ajuste, né? Se você desajustar depois, você devolve aquela situação. Então, o ideal é um cara falar, eu quero fazer aeróbio, então eu vou começar com 1 hora por dia. Tudo bem, mas se 10 minutos eram suficientes, não serão mais. Então, ou você faz 1 hora ou mais, ou então você não vai conseguir ter essa progressão do jeito que você gostaria. Bora fazer esse papo aí outro dia? Ah, com certeza. A gente pode falar de um monte de coisa. Puta, é verdade. Tem muita coisa para falar só de restrição de fluxo. Verdade. E outra coisa que eu queria falar, né? Não sei se vai dar tempo. Manda. Nós estamos falando, né? Tem muitos profissionais agora postando sobre exercício físico. Nós, do Musearm, o pessoal lá da clínica, estamos postando, tentando incentivar a galera a fazer exercício, né? Isso é muito importante. Acho que é o papel nosso nessa fase de quarentena essencial. Só que a gente, além disso, nós somos profissionais, a gente tem que administrar o exercício. Eu acredito. Então, mostrar, tem o glúteo, o stiff, a flexão que a gente usou um método que adaptou um drop set, né? O exercício com caneleira, tal. Mas como é que isso vai se encaixar dentro da rotina? Como é que o indivíduo vai saber qual é a intensidade necessária? Que feedback ele vai dar para o profissional? Então, esse tipo de relação aluno, cliente, professor tem que ter. Então, as pessoas que estão pegando essas dicas têm que entrar em contato com os profissionais de educação física para ter esse tipo de assessoria. E ter o refinamento pro caso deles, né, meu? Exatamente, é individual, a individualidade. Que nem roupa. Se eu fosse te treinar, eu ia fazer você fazer flexão com pliometria. Jesus Cristo. Fase aérea. Jesus Cristo. Sua capacidade de trabalho, entendeu? Então é outro treino. Por isso que eu fujo. Aliás, você deve ter com restrição de fluxo para o membro inferior, hein? Cara, faz 1 ano ou 2 já. Verdade. Mas tá na minha agenda. Esse daí eu vou fazer. Eu quero um dia que eu possa, tipo, deitar na cama e falecer até o dia seguinte. Porque eu tenho certeza que vai ser um regaço. Vamos chorar os dois juntos. Claro que você vai conseguir muito mais do que eu, mas a gente vai junto. Vamos chorar junto. Isso eu tenho dúvida nisso, mas beleza. Bom, eu vou chamar o Brunão, então, para a gente conseguir conversar. Obrigado demais, valeu. Obrigado, Paulo. Obrigado. Sempre sensacional falar com você, irmão. Valeu. Isso aí. Tchau, tchau.